Glória a Deus. Mais uma vez, quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos ler o verso 7 ao verso 14. Atos, capítulo 21, verso 7 ao verso 14. Amém? Aqui é sem pressa, né? Então vamos lá? Podemos ler? Todo mundo junto? Vamos ler? Podemos? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e ali, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés, irmão, disse: isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O verso 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Podeis vos assentar e estender as vossas mãos em minha direção. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite, mais uma vez, eu peço a Ti perdão, me colocando diante do Senhor, com total dependência, Pai. Tu sabes que eu sempre oro a Ti, aquela oração que Moisés fez contigo, que se o Senhor não for, Pai, adiante de mim, não me fizesse subir neste lugar. Ó Deus, eu estou aqui, Pai, não confiando nas minhas forças, mas em Ti. Meu Deus, e neste momento eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo venha colocar na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Ó Deus, como diz a Tua palavra, põe guarda, Senhor, aos meus lábios. Não deixa falar, Pai, nada daquilo que é de mim, do que eu acho, do que eu penso, mas o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui ainda falando da vida do apóstolo Paulo no livro de Atos. E nós sabemos que Paulo tinha uma chamada. E para facilitar o nosso entendimento, nós vamos até colocar um título, não meu, mas do Espírito Santo, guiado por Ele, que diz: a chamada, pontinho, pontinho, pontinho. Não é uma pergunta, é uma afirmação. A chamada. Então, quem tem chamada, muitas vezes tem que malhar trigo no lagar. Aleluia. E nós vamos aprender um pouco aqui, porque nós temos uma chamada. Você não está aqui hoje por acaso.
Deus não nos deu esta palavra por acaso. A palavra de Deus é pura, ela é preciosa, ela é ouro. E ela não é dispensada para porcos, mas só para quem tem chamada. E eu e você temos a chamada. Aleluia. E aí nós vemos que, nós aprendemos no ensino passado sobre Paulo pregando ali, onde o Eutico, ouvindo a palavra, acabou caindo, morrendo, e Paulo foi lá e orou e voltou à vida do Eutico. E aí Paulo, usando da sua chamada, e nós vemos que a chamada de Paulo foi no caminho de Damasco. Foi uma grandiosa chamada. O Senhor apareceu a ele como um aborto. Assim como o Senhor Jesus chamou os apóstolos. Só que eu entendo que, apóstolo Rogério, que o chamado de Paulo foi mais glorioso do que o dos outros apóstolos. Porque os outros, quando chamou, não era o Jesus ainda o ressurreto. Foi chamado ali, fazendo o seu ministério terreno. E ele ali chamou a maioria de Betsaida, que significa casa da pesca, para pescar almas. Mas com Paulo foi diferente. Foi o Jesus glorioso. Que Paulo imediatamente, quando viu o clarão, ouviu a voz, ele caiu por terra e disse: quem é, Senhor? E ele disse assim: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Que chamada gloriosa. E aí Paulo ficou cego, e todos conhecemos a história, e ele foi ali, Ananias orou por ele e ele recuperou a vista. E aí nós começamos a colocar isso na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele não teve facilidade, porque muitas vezes nós achamos, ou muitas pessoas acham que quando temos um chamado, tudo é flores, tudo é tapete vermelho, tudo é confete, tudo é aplauso. Não. Tem sim um final glorioso para cada um que tem a chamada, mas o trajeto ele tem dificuldades, tem lutas, tem mortes, tem que apartar da parentela. Então não é fácil para quem tem a chamada. Não é só para ser salvo, eu digo para a obra, para fazer a obra. E nós vemos aqui Paulo, como ele foi chamado pelo próprio Senhor, e Deus falava com ele constantemente. Jesus apareceu a Paulo várias vezes, confortando, direcionando ele. Ele poderia muito bem pensar: bom, o Senhor me chamou, então vai ser tudo maravilhoso, tudo vai se abrir. É pelo contrário, porque Deus precisa trabalhar na nossa vida, Deus precisa nos fortalecer, Deus precisa nos ensinar e nos guiar, e saber que a dependência nossa é total dEle, não pelas circunstâncias, mas dEle que fez a chamada e que fez a promessa. Aí nós vemos que Paulo aqui no capítulo 21 é o último que ele prega livre. Bem a metade do capítulo, aí ele já fala da prisão dele. E aqui, só que Deus é um Deus maravilhoso e Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Amós capítulo 3, o verso 7 diz assim: que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aí, vem Ágabo e revela para Paulo o que Deus tinha para ele. E aí Paulo poderia desistir da chamada, porque sabia que a partir dali vinha mais lutas ainda, porque ele já tinha passado por outras lutas, igual nós aprendemos no início do livro de Atos, até o presente capítulo. E de repente, está Paulo ali agora, rodeado dos seus amigos, dos seus colegas, e o que a gente pode entender aqui, que Lucas era o principal ali, porque ele estava escrevendo, e quando ele se referia a nós, ele estava falando Lucas. E certamente Silas ali estava, Timóteo também, e chegaram para ele. E quando Ágabo falou: você vai ser amarrado, você vai ser preso, não vá, assim vai acontecer a você em Jerusalém. E aí eles falaram não, queriam dissuadi-lo, queria desanimar: não vá, não vá, não vá,
porque lá vai te acontecer isso e isso. E isso está propício a acontecer com todos aqueles que têm uma chamada. Você não vai ser aplaudido, você vai ser rejeitado, você vai ser muitas vezes humilhado, mas nunca vencido, porque quem luta por nós é o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos fala de todos os homens que tiveram chamadas. Quando vamos olhar para Moisés, a chamada de Moisés, é tremenda a chamada de Moisés, que Moisés ele teve que viver as suas fases de 40 em 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, tomando conta das ovelhas de Jetro ou Reuel, o seu sogro. E aí, de repente, ele começa o seu ministério, a sua chamada verdadeiramente aos 80 anos. Mas o Deus da chamada, o Deus que fez a chamada, o Deus que falou, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E nós vemos que quando Moisés chega aos seus 120 anos, a palavra do Senhor diz que Deus fala com ele assim, e fala com Arão, e fala assim, olha, suba agora, Moisés, ao monte Abarim, porque eu estou agora conjecturando, porque eu, o Senhor, vou te mostrar a terra que eu prometi te levar. Você só vai ver com os teus olhos, mas não vai entrar. E a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 3, capítulo 23 ao 26, que Moisés por várias vezes pediu a Deus para entrar. Mas Deus chegou um momento em que Deus falou com ele assim, ó, não me fala mais nisso. E certamente ele não entraria. Então, 3, 23 ou 26. Mas vamos deixar, não precisa abrir. Aí, ele foi e pediu a Deus para que entrasse, mas Deus falou, não, você não vai entrar, você vai ver. E aí Moisés sobe ao monte Abarim, e lá ele contempla a terra que mana leite e mel. Ele contemplou Canaã, aleluia. No monte Abarim, ele contemplou tão somente a terra que mana leite e mel. Mas Deus não deixou Moisés sem o cumprimento da promessa. Porque Moisés teve a oportunidade de contemplar não somente do monte a terra de Canaã, mas contemplou as mansões celestiais. Porque naquele grande dia onde Jesus chegou no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, lá quem estava? Moisés, Elias e Jesus, aleluia. Ali Moisés ele contemplou, e ali foi Jesus na sua glória, transfigurado. O Deus fiel que nos faz passar por luta, passar por dificuldade, igual Moisés passou, viveu tomando conta de animais no deserto, mas no fim ele viu a terra prometida, aquilo que Deus prometeu. E aquilo que Deus tem para nós é muito grande. Sabe, vale a pena padecer no chamado que o Senhor tem conosco. Não é fácil, tem choro, tem lamúrias, tem tristeza, tem abandono, tem tudo, mas não falta a presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso que nos chamou, Ele que nos garante, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta. Aleluia. E o Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso, que nesta noite Ele colocou no meu coração, primeiramente para falar comigo sobre o meu chamado e sobre o teu chamado. Não desista. Vai vir ainda muitas dificuldades, muito choro. Assim como Ele falou com Elias. Ele disse assim, Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque eu vou te sustentar com água e pão. Se Deus chamou e mandou, é porque Ele garante. Então, aí ele vai para o ribeiro. De repente, o ribeiro seca. A gente sabe muito bem que dificilmente uma fonte ela seca. Porque ela que gera água, tudo ali, Deus faz. Mas de repente, o ribeiro secou. Aí Deus vai e fala com ele, assim. Olha, vai para a região de Tiro e Sidom, vai lá, porque eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Ele poderia muito bem, e o que acontece conosco? O Senhor faz para nós uma promessa. Aí a gente pensa, não, se mandou, está tudo aberto, está tudo bom. Não, o princípio nunca é assim. O princípio de Deus na nossa vida nunca é assim. É difícil.
Aí chega lá o profeta, irmã Sara, chega lá o profeta. O que ele poderia pensar? Bom, foi Deus que mandou, ele falou que vai me sustentar. Chega lá, está uma viúva com um pouquinho de uma comida para comer ali os filhos e morrer. Ele poderia duvidar e falar assim, mas Deus me mandou aqui? Será que Deus não enganou? Não, Deus não engana. Ele estava diante do que fala. Sim, olha o que diz o verso 14 aqui do 21, do capítulo 21, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Quando nós permitimos que Deus faça a vontade dele, é tudo boa, perfeita e agradável. E aí, de repente, está Elias lá, e mendigando agora um pedaço de bolo e de pão, numa casa onde nem praticamente tinha. Mas o Deus que determinou, ele honrou. Aleluia. E aí nós podemos entender uma coisa na vida de Elias, o que é na minha vida e na sua, se nós perseverarmos. Pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter guerra, pode ter o que for, mas no fim, como aconteceu com Elias, vai ter carros de fogo e um redemoinho para nos levar para o céu. Aleluia, foi assim que aconteceu com Elias. Ele perseverou, ele insistiu, ele persistiu. Se ele não persiste, se ele desiste, ele jamais veria os carros de fogo e sendo levado pelo redemoinho ao céu. Isso é glorioso, sabe? Mas isso acontece com quem tem chamada. Quem tem chamada, muitas vezes, é desprezado e discriminado pelos seus irmãos. Nós vemos no chamado de Estevão. Estevão estava ali no meio do seu povo, na sua terra. E ali, quando ele começa a pregar a palavra do Senhor, a multidão se irou-se contra ele, rangia os dentes. E ele não calou, ele continuou pregando aquilo que Deus tinha determinado, fazendo na sua vida o chamado de Deus. E aí, de repente, vem pedras, vem toda sorte de ataques, mas uma coisa ele pôde ver, o céu aberto, Jesus em pé e a glória de Deus, e ele cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é glorioso, aleluia, aleluia. Mas isso acontece com quem tem chamada. Temos que passar por um processo de Deus. O processo de Deus é aquele da olaria. É um vaso, nós somos vasos na mão do Senhor. E Ele trabalha no vaso, e aí o vaso quebra igual nós quebramos, muitas vezes, estamos arrasados, abatidos. Mas o importante é que a gente está quebrado e arrasado e abatido, é na mão do oleiro, aleluia. É na mão dEle, e Ele faz nós conforme o que quer. Quantas vezes eu já, aleluia, pensei e falei, Deus, acabou agora o meu ministério. Aí eu em casa vim para a igreja, saído de uma UTI, de uma pós-Covid, eu falei, Senhor, não sinto nada, eu acho que acabou o meu ministério. Aí vim para a igreja, eu já disse isso aqui outras vezes. Aí quando iniciou o louvor, a irmã Milena cantando, que não era hora de parar, porque Deus ainda ia fazer muitas coisas. E eu agradeci ao Senhor e disse, Pai, eis-me aqui, eis minhas mãos, usa-me como Tu queres. E assim muitas vezes acontece na nossa vida, mas Deus tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de refrigério. E aí nós vemos que Estevão foi é um personagem que me alegra tanto, porque podemos ver a Trindade agindo na vida dele. A palavra do Senhor diz ali em Atos capítulo 7, se não me engano, 55, que Estevão, cheio do Espírito Santo, contemplou Jesus, viu os céus abertos e a glória de Deus, e Jesus em pé ao lado. Aleluia, oh glória, porque a palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao céu e Deus falou, assenta-te à minha direita, mas na hora que o servo dele está naquele momento de maior angústia, de maior dificuldade, Jesus se põe de pé, aleluia. Por isso que fala assim, a minha destra, que é a direita, é Jesus que nos garante, que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece.
mas temos que suportar a chamada. Nós vimos que Paulo, ele suportou, e Paulo tem cada coisa linda que quando ele fala, enche a nossa alma, enche o nosso coração. E quando Paulo diz assim, olha, e sobre mim pesa o compromisso de pregar o Evangelho. E ai de mim se não pregar. É porque sobre ele estava uma responsabilidade, mas uma responsabilidade não por pregar por obrigação, mas por ter o prazer, porque ele sabia que não tinha outra alegria a não ser na vida dele, se ele não pregasse a palavra. E eu às vezes começo a entender que quando a gente está muito no canto, muito lá, sem falar nada de Deus, calamos, quem entristece somos nós. Mas quando Deus inspira-nos e enche o nosso coração para falar, aí a alegria tremenda entra na nossa vida. Aí eu pude entender porque Paulo falava, e ai de mim se não pregar. Não é pela obrigação, aleluia, é pelo prazer. Aleluia, e de sermos chamados por Ele. É um privilégio, irmãos, ser chamado por Deus. Nós não fomos chamados porque somos capacitados, mas Ele, olhando do céu, Ele viu algo especial na minha vida e na tua. Não é por causa de aparência, não é por causa de sabedoria, é por Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Porque a maioria dos que Ele chamou eram cheios de defeito. Quando ele chama Moisés, Moisés diz, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho entendimento para expressar. Mas Deus falou com ele, mas eu, o Senhor, faço a língua, fiz a boca e fiz a língua. E eu sei que o teu irmão fala fluentemente, mas eu chamei, foi você. Muitas vezes na nossa vida entra esse questionamento. Senhor, mas tem tanta gente na minha parentela. Senhor, mas tem tanta gente que expressa bem, que fala bem, que aí tudo é bem, Senhor. Agora o Senhor, sim, é você. Porque Ele não escolhe segundo a lógica do homem. E Ele disse para um profeta dele, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia, oh glória, glória a Deus. E assim como Paulo teve um chamado, e Paulo ele se gloriou nas tribulações, ele se alegrava quando vinha tudo contrário a ele, porque ele já tinha tido experiências com o Senhor, ele já tinha passado por provas, por tantas coisas. Tem um texto na palavra do Senhor que Paulo fala que ele sofreu 3 vezes 39 açoites, 40 açoites menos 1, que são 39 açoites, porque não poderia passar de 39. Se batesse a 40ª vez, era uma vergonha para a pessoa. Então eles davam só 39 chibatadas, mas poderia dar 39 quantas vezes quisesse. E aí Paulo fala assim, eu já fui açoitado por 3 vezes, em voragens muitas. E ele diz assim, e com os falsos irmãos tantas vezes. E eu falei assim, eu acho que o que mais doeu em Paulo não foram as chibatadas, foi ser traído pelos falsos irmãos, pelos patrícios muitas vezes, ele falando. Mas tudo isso o Senhor sustentou, tudo isso o Senhor guardou, tudo isso o Senhor foi dando vitória a ele. E cada luta e cada tribulação ele adquiriria a experiência de saber que uma palavra contrária, um olhar mal encarado para a gente, isso já não faz efeito mais em nós. Porque a glória do Senhor primeiro está na nossa vida. E as experiências fazem com que nós amadurecemos na obra. Porque Deus não chamou meninos para a obra. Ele chamou pessoas experientes. Ele dá experiência para que nós não venhamos a qualquer palavrinha, a qualquer manifestação contrária à nossa vontade, a gente fecha o bico, a gente fecha a cara. Crente mimimi não é de Deus. Deus chamou, foi igual o pastor fala, crentes no mocotó, aleluia. Crentes que não mais naquele leitinho, mas
Crentes firmados na palavra, que não importa o que acontecer na direita ou na esquerda, ou atrás ou à frente, ele está sempre olhando para o autor e consumador da fé. E nós vemos que mais um também da chamada foi Jeremias. Eu pensei assim, poxa, Deus falou assim, ó, antes que você fosse formado, eu já te conheci. Antes de for formado, eu falei assim, que chamada, hein? Aí, assim, antes que você nascesse, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu já te dei por profeta às nações. Mas que chamado glorioso. Aí eu poderia pensar, não vai ter nada, barreira nenhuma contra a minha vida. Aqui eu vou saltar igual bezerros na estrebaria, eu vou pular e ninguém vai me barrar. Foi um dos ministérios mais difíceis, foi o do profeta. Aí já começa ele falando, Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí Deus, não, mas o que eu colocar na tua boca, tu dirá. Eu vou te colocar como profeta. Se você falar para destruir, vai destruir, para erguer, vai erguer. E aí ele poderia achar que seria tudo maravilhoso. Assim como nós também, quando recebemos uma promessa de Deus, parece que o negócio vai decolar. Mas muitas vezes não decola, meu irmão. Faz assim, ó. Vai entrar no processo. A minha vida e a tua é essa. A palavra de hoje é uma advertência para mim e para você que tem um chamado. Eu não vejo nenhum aqui, não estou falando para te bajular, que não tem chamado aqui. Deus trouxe aqui quem tem chamado. Senhor, o que eu vou pregar que eu não sei ensinar? Falei, eu não sei ensinar, Senhor. Aí Deus começou a colocar no meu coração. Trouxe primeiro Elias. Que Elias, quando foi mandado por Deus ali, ele pensou, está tudo tranquilo. E aí vieram as provas, as lutas, as dificuldades. Mas ele subiu, aleluia, no redemoinho. E assim sou eu e você. Aí de repente vem Jeremias. Eu falei, meu Deus. Aí vem, é levante, é isso, é cisterna, é calabouço, é tapa na cara, é canzis nas costas, é falsos profetas. E ele permaneceu. Oh, meu Deus, eu falei assim, Senhor. E aí vai ele na cadeia, é tudo, é perseguição, é armação. Mas Deus sempre proveu o livramento para ele. E sempre quem Deus dá um chamado, e Deus levanta também para ajudar, para estender a mão. Foi aquele Obed-Meleque, que Deus levantou para, com 30 homens, armar uma corda com lençóis e tirar ele do calabouço. E aí qual foi a recompensa de Obed-Meleque? Deus o livrou a sua vida como resgate, como resgate, livrou a ele. E aí Deus vai sempre levantar para mim e para você, que temos um chamado, alguém para nos ajudar, alguém fiel, para nos ajudar naquele momento mais difícil. Porque Deus não nos joga as traças, não. Deus nos escolheu, nós somos especiais para o Senhor. Mas como eu já disse, não é pela nossa bondade, mas é pela misericórdia e a graça dEle. E aí nós vimos o que ele passou. Mas no final, quando Nebuzaradã, o guarda de Nabucodonosor, que veio da Babilônia para poder levar, falou só para ele. Falou assim, ó, lá tem um que chama Jeremias. Faz tudo o que ele quiser, cuida dele. Se ele quiser ir também para o cativeiro, ele vai. Mas se ele quiser ficar, dê-lhe tudo, dê-lhe sustento, dê casa, dê tudo. É assim que Deus faz. Aleluia. Mas é para quem tem chamada. Aleluia. E nós vemos também, como falamos aqui, quem tem chamada muitas vezes tem que malhar trigo no lagar. Deus chamou a Gideão debaixo de um carvalho e disse assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele assustou, porque ele estava malhando trigo no lagar, e lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar as uvas. Era de tirar o vinho
o suco provindo da uva. Mas ele ali, a gente até achou que ele era medroso, mas não, ele era muito corajoso. Porque os midianitas vinham como um furacão para destruir, para levar tudo que Israel plantava, tudo que Israel tinha. Mas ele estava ali, aí Deus viu nele um varão valoroso, alguém que até o mesmo Gideão duvidou. Ele, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo, a minha casa é a menor em Manassés. Aí Deus, não, mas o Senhor é contigo. E tu livrarás a Israel como se fosse um só homem. Aí nós vimos que ele fez as provas, mas ele fez algo diferenciado, diferente. Que o que tem chamado tem que fazer diferente da multidão. Muitas vezes a multidão está seguindo para lá, e quem tem chamado tem que vir para cá. Compreende? Quem tem chamado nunca faz o que a multidão faz. Quem tem chamado nunca acompanha a multidão. Quem tem chamado muitas vezes está só ele e o travesseiro. Uma analogia que eu estou falando, conversando e chorando só com o travesseiro. Muitas vezes você está num lugar, tem aquela roda de pessoas, mas o Senhor não te quer ali. Você tem um chamado, você foi chamado de uma forma diferenciada pelo Senhor. Então não podemos fazer igual todo mundo faz. E aí muitas vezes alguém vai nos criticar por isso. Não tem problema, você não foi chamado para agradar o homem. Nós fomos chamados para agradar o Senhor. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que tirou os nossos pés de um lamaçal, firmou os nossos pés sobre a rocha e pôs na nossa boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Se o mundo e outras pessoas, aonde estiver, querem ouvir forró, querem ouvir rock, querem ouvir sertaneja, querem ouvir romântica, vão ouvir, mas eu e você que temos um chamado, é o hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. E nós vemos que Gideão livrou Israel como Deus tinha prometido. E nós voltamos aqui no apóstolo Paulo, que vamos continuar fiéis ao texto. Não para justificar, mas é porque a mensagem veio do texto. E eu tenho vários contextos que Deus colocou no meu coração para dar certeza, veracidade àquilo que Deus fala na sua palavra. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo, aquele chamado maravilhoso, o Deus glorioso apareceu para ele e falava com ele em várias outras oportunidades, quando nós lemos o livro de Atos. E ele conta também os seus testemunhos nas suas cartas, que ele escreve às várias igrejas e pessoas. E aí nós vemos que, de repente, Paulo agora ameaçado de ser preso. Mas ele nem importou. O que ele disse aqui? Gente, isso é lindo, olha. E ouvindo isto, rogamos tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo falou assim, como é que vocês me magoam e me entristecem? Eu não estou só pronto a ser ligado lá, a ser preso lá, mas a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Que coragem, que determinação e que certeza do seu chamado. E o que nós temos que ter, irmão e irmãs, é a certeza do chamado. Porque tem hora que a gente duvida. E não é bom, Deus não agrada de quem duvida. Aí muitas vezes você vai pensar coisas, e vai pensar, espera aí, eu estou pensando isso, olha. Mas de repente, como o apóstolo sempre prega aqui, é o Espírito Santo que está dentro da minha vida e da tua, é quem nos inspira, o que age na nossa mente e fala também através dos nossos lábios. E aí nós vemos que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou ao nosso respeito. Não é fácil, sabe? Porque quem tem chamado, como Abraão, muitas vezes tem que subir o Moriá. Abraão, ele teve que levar o seu filho, e naquele momento mais difícil ali, o seu filho lhe faz uma pergunta, pai,
Aqui está o fogo, a lenha e o cutelo. Mas aonde, Senhor, está o Moriá? Onde está, Senhor, o cordeiro? E ele, sabedor do chamado, que foi Deus que chamou, porque ele tinha tanta certeza que ele não falou nada com a sua esposa. E eu, falando esses dias com a minha esposa, que nem tudo eu tenho que contar para ela sobre o meu ministério. A maioria das coisas sim, mas tem coisas que é só eu e Deus. E vai ser só você e Deus também. Ninguém precisa saber. É só você e Deus. Porque naquele momento eu trago um entendimento aqui, que se ele fala com a mãe do menino, que ia levar para matá-lo lá, haveria uma contenda, haveria dificuldade, haveria uma luta. Mas ele calou, confiando naquele que fez a ele o chamado. E aí, de repente, ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu. Aleluia! Deus fiel. Deus tem um chamado na minha vida e na tua vida. Tenha certeza disso. Eu não estou falando para te agradar. Tão somente tome posse. Tome, mas agarra isso como um tesouro. E coloca no teu coração. Coloca o coração nessa promessa, nesse chamado de Deus na tua vida, porque a própria palavra diz que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Nós podemos colocar o nosso coração em coisas, sim, mas as coisas que Deus nos deu e nos chamou para fazer. O coração de Paulo estava na obra. Aí Paulo um dia chega, admoestando a Timóteo, ele fala comigo, com ele, toma cuidado de ti mesmo e da doutrina, ser fiel e cumpre o teu ministério. Aí de repente ele fala lá, ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido, aleluia, a minha carreira está chegando, aleluia. Aí ele diz assim, olha, eu acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz assim, mas desde agora já me está preparado uma coroa no céu agora. Aí ele diz assim, não só para mim, mas aqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Então é isso que Deus quer da nossa vida. É fazer com que nós tomamos posse desse chamado. Porque quem faz as coisas é Ele, não somos nós. Quem fala na nossa boca é Ele. Se nós estamos com a palavra dEle no nosso coração, colocando a nossa vida reta diante dEle, orando a Ele, pedindo a direção do Espírito Santo, quem vai falar na nossa boca é Ele. E Davi, conhecedor disso, nas suas últimas palavras, ele escrevendo lá, ele diz assim, porque o Espírito do Senhor fala através da minha boca. Aleluia. E assim é para quem tem chamado. Para quem tem chamado, igual Moisés, muitas vezes vai ter que abandonar a família. Abraão abandonou a parentela. Mas quem tem chamado, muitas vezes abandona a família. Não é abandonar no sentido de largar para lá, não. É para cuidar das coisas de Deus no determinado tempo. Olha a vida de Moisés. Moisés tinha 2 filhos. A sua esposa Zípora ficou com o seu sogro. E ele subiu 40 dias e 40 noites uma vez. E depois mais 40 dias e 40 noites outra vez. E se não fosse Deus mandar descer, ele não desceria. Aleluia. Ele estava convicto do chamado. Ele não estava ligando mais assim, entre aspas, dando importância maior do que Deus à sua família, à sua esposa e seus filhos. Mas chegou o momento exato. A palavra de Deus diz que Jetro, ou Reuel, que é o mesmo, pegou e trouxe a sua esposa e os seus filhos para ele no momento de Deus. Quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, Ele das outras coisas Ele cuida. Da nossa família Ele cuida. A esposa e o filho ficaram lá, mas não tiveram necessidades de nada. Foram supridos, não um projeto pelo seu pai, mas por Deus. Aleluia. Então nós temos que atentar para isso. Quem tem chamado, muitas vezes vai fazer igual o próprio Gideão. Gideão, ele teve que destruir os altares do seu pai. Nós vamos bater de frente contra a nossa família.
Nós vamos bater de frente contra a nossa casa. Mas o importante é estar na vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus falou com ele assim uma ordem, ó, vai lá, mata o segundo cordeiro. Eu, se não me engano, era, não sei, não vou falar nem quantos anos tinha para não errar. E ele falou assim, vai lá e você vai matar o boi cevado. Vai destruir o altar dele lá. E vai depois quebrar tudo e levantar um altar a mim. E ele foi. Ele não foi sozinho. Ele chamou mais 10. Ele também não foi à luz do dia. Deus deu ele a estratégia. Ele foi à noite. Chegou lá à noite e destruiu o altar. Matou o boi. E ainda pôs fogo lá e ofereceu um holocausto ao Senhor. Aí de repente, a sociedade toda levanta. Isso aí não pode ser outra coisa, a não ser a mão de Gideão. Isso aí não pode ser outra coisa, a mão do filho. Aí foi e procurou o pai de Gideão. Foi seu filho que fez isso e isso aí, nós queremos trazer ele para matar. Aí foi aí que abriu os olhos do pai de Gideão. E falou assim, uai, Baal não é Deus? Baal não se defendeu? Que Baal se defenda. Aí nós conhecemos a história e viu que Gideão foi vitorioso quando obedeceu o chamado de Deus. Foi um chamado num lugar difícil, meu irmão. Foi um chamado num lugar difícil. Num momento difícil da vida dele. Foi ali que Deus achou ele. Mas achou ele fazendo algo diferente, porque Deus não procura. Deus é tão maravilhoso em essência e poder que Ele não quer sempre a mesma coisa. Ele usa coisas diferentes. Deus fala muitas vezes, mas todas as vezes que Ele fala de forma diferente. Mas concisa e firme na sua essência e na sua palavra. Então ali ele chamou Gideão. O Gideão estava fazendo algo diferente. Epa, peraí. Porque os outros estavam tudo lá, a multidão, Israel estava toda refugiada. Ele podia muito bem lá tirar um, mas não, ele tirou um que estava agindo diferente. E na nossa vida é assim. E Deus me chamou quando eu estava fazendo algo diferente na minha casa, mas tudo errado. Alcoólatra, ovelha negra da família. Mas Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia. Por isso nós podemos pregar hoje, na certeza que esse Deus é fiel. Esse Deus é maravilhoso. Não é porque eu sou alguma coisa e você é nada, não. Porque Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós, Ele zela. E aí nós vemos que quando chamou Moisés, Jeremias, Estevão, Paulo, e ele chamou outros que também fizeram o seu diferencial. Mas esses foram o que o Senhor colocou no nosso coração. E só lembrando aquilo que nós já falamos acerca de cada um, sobre Moisés. Pode ainda não ter facilidade para falar, mas se perseverar, vai ver a glória de Deus. Podemos ainda ser como Elias. Teve dificuldades, foi ameaçado, entrou em caverna e tudo, mas se perseverar, vamos entrar em carros de fogo e subir para o céu num redemoinho. O apóstolo Paulo também falando, ainda que foi apedrejado, foi preso, foi isso e tudo, e viveu a sua vida em prisão, mas ele diz assim, mas o evangelho nunca esteve preso, aleluia, e era uma promessa de Deus na vida dele que estava se cumprindo, porque disse, eu vou fazer você levar o meu evangelho a reis, a isso e aquilo, e como que ele iria se ele não fosse levado a prisões, e aí ele recorresse, e aí levava ele rei, levou lá no rei Agripa, levou cá no Júlio César, levou no outro, e levou no carcereiro, e levou em todo lugar. Então não preocupe aonde Deus te colocar, você tem uma chamada, eu tenho uma chamada, e aonde Ele nos colocar, Ele tem algo especial na nossa vida. Nós não vamos desistir, nós vamos persistir, porque um dia nós queremos ver também o ressoar da trombeta, e aí Deus vier nos buscar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Rogério, eu gostaria de te pedir, foi algo que veio. Você tem aquele fundo musical de Aleluia? Aquele?
Mas se for rápido, se não tiver, pode deixar. Desculpa eu falar ser rápido, porque a culpa é minha mesmo. Tá? Veio agora. E eu acho que eu não tinha projetado, não tinha falado nada, não ia orar. Mas depois de uma palavra sobre o chamado na nossa vida, eu vou querer orar sim. Primeiro por mim, eu creio no meu chamado, na minha chamada, e sei que você crê na sua. Mas eu quero orar, assim que ele colocar o fundo musical ali, para você que tem uma chamada, e muitas vezes o inimigo vem querer desencorajar, ou tantas coisas adversas acontecem na nossa vida, que a gente até questiona muitas vezes assim, mas parece que Deus não é comigo não. Parece que o que Deus tem falado comigo é ilusão. É como Jeremias disse, Senhor, o Senhor parece para mim como um ilusório ribeiro. O Senhor manda falar isso e acontece aquilo. O Senhor falou comigo isso e isso, e as coisas estão tudo difícil, Senhor. Eu não estou vendo saída. Aí Deus vai e responde para ele. Deus diz para ele assim, olha, lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Levantarão contra ti, mas não vão prevalecer, porque sou o Senhor que te livra das mãos deles. O Senhor, Ele é maravilhoso, mas Ele nos testa, Ele trabalha. E é tão bom, irmãos, eu posso dizer isso para vocês, é tão bom ser trabalhado por Deus, porque aí a gente adquire as experiências, a gente adquire um fortalecimento, a gente adquire, como eu vou dizer para você assim, forças para poder resistir a todo ataque do inimigo. Seja em palavras, seja no trabalho, seja em casa, aonde for, nós já estamos acostumados com isso. Amém? Conseguiu? Então, Jeremias, Moisés, Elias, Estevão e Paulo. Aqui hoje está cheio desses. Daqueles que Deus tem uma chamada. E você sabe, está no seu coração e você sabe. Não é porque eu estou falando, não, é porque você sabe, o Espírito de Deus testifica no seu coração da chamada. A chamada vai muitas vezes fazer a gente chorar. Vai muitas vezes fazer com que nós pensamos em até desistir. Mas ainda tem algo grande de Deus na nossa vida. Amém?